Oi pessoal, eu tô aparecendo rapidinho aqui na introdução do vídeo só pra contar pra vocês que hoje eu vou desenhar a Nathalie Neri com a técnica de aquarela. A Nathalie Neri é a minha blogueira preferida no momento, ela é muito inspiradora, muito bonita. A gente vai usar uma foto de referência que ela tá com uma maquiagem super legal. E aí eu vou filmar o processo pra vocês e ir contando um pouco sobre a Nathalie, sobre a técnica que eu tô utilizando. Eu não tenho isso muito bem planejado na minha cabeça, mas eu espero que dê tudo certo e gravar isso vai ser muito divertido. Então fique aí se você quer ver esse resultado final e esse desenho sair. Bom, pessoal, eu quero começar pedindo desculpas aí, porque eu tava tão no pique de fazer esse vídeo que eu nem me arrumei. Eu fui toda sem maquiagem, eu vi que a luz tava bonita, eu falei, nossa, vou sair linda, vou sair espalhando uma mensagem de beleza natural. E assim, não deu muito certo, né? Mas assim, gente, foi um perrengue pra gravar esse vídeo, porque toda hora o armazenamento do meu iPhone lotava e eu tinha que passar tudo pro Drive. Aí tinha uma hora que o Drive no celular tava pesando muito, só que se eu desinstalasse o Drive, pra onde que eu ia passar os vídeos, porque o computador não tava lendo os HD. Foi assim, o caos, o caos. Sempre que eu posto um vídeo desse canal, é o caos, porque se dependesse só de mim, esse canal já teria vários vídeos, porque eu gosto muito disso. Mas enfim, né? A gente vai fazendo aí com o que a gente tem. Uma hora isso aqui melhora, sobe de qualidade e eu ganho até fãs, quem sabe? Mas tá, vamos falar do desenho, né? Já apareceu meio pintado aí, porque não gravou, acho que eu desenhando, né? Sei lá o que aconteceu com a gravação. Aí começou assim mesmo, gente. E daí, então, pra seguir esse tutorial à risca, você precisa de um desenho já com ali 5% pintado, tá? Sinto muito que não tem aí uma pessoa pra pintar pra você. Você pode comprar comigo por R$ 1, tá bom? Acesse meu Instagram, tá aí na tela. Mas então tá, vamos conversar sobre a preparação da pele. Mano, é preparação, isso aqui é uma pintura, não uma maquiagem. Mas enfim, gente, a Nathalie, ela é uma menina negra de pele clara. Ai, Nayara, mas como assim toda negra tem pele escura? Não, gente, existem várias tonalidades de pele negra. Existem as negras retintas e existem as negras mais claras que o povo gosta de chamar de morena, né? Mas é pele negra, gente, é pele negra clara. E, enfim, né, não vou me estender muito sobre esse assunto. Mas para fazer a pele da Nathalie, eu optei por misturar várias tonalidades de vermelho com azul. Para o azul ele dar aquela pigmentação no vermelho que escurece, misturando também com o próprio marrom da paleta de cores ali da Wilson Newton, que é a minha paleta de aquarela, e fui fazendo. Só que assim, gente, essa aquarela, não sei se é porque eu coloco muita água ou se é característico da paleta do Wilson Newton, que a pigmentação sai muito rápido depois que tá seco. Tipo, aí, se permanecesse nesse tom, estaria ótimo, mas quando secou ela ficou bem mais clara, vocês vão ver no final. Não pulem o vídeo, é pra ver o processo inteiro. Gente, técnicas de aquarela para pintar qualquer coisa, mas falando sobre pele. Você primeiro precisa reservar as áreas claras, porque você não consegue recuperar com muita facilidade a área clara da aquarela. Então você precisa, nesse espaço, colocar o mínimo de tinta possível ali. Eu sempre fui arrastando ali mais para os cantos que são escurecidos, né? E reservando ali a região de iluminação da própria maquiagem como pontos de luz. Então ali eu colocava água, se vazava um pouquinho de tinta eu passava o pano para tirar, e escurecendo só ali as áreas de sombra mesmo, eram os únicos lugares que eu realmente pintava. Daí a cor vai se passando ali uma hora ou outra, mas o importante é que as áreas escuras permaneçam mais tingidas do que as áreas claras, para dar essa ilusão de volumetria. Gente, mais um momento polêmico aqui neste vídeo. Eu tava falando mal da aquarela da Winsor Newton, mas a minha aquarela é da Van Gogh. Inclusive tá escrito ali no negocinho da Van Gogh, no meu godê. E assim, eu falei Winsor Newton, vou falar bem a verdade, porque foi a primeira marca que veio na minha cabeça. Porque assim, quando eu tinha tempo,
eu era desempregada, tinha acabado de começar a faculdade, a gente tinha que comprar aquarela e, nossa, o professor fez todo um auê em cima da aquarela pra ver se a gente comprava, tipo, ou a da CIS, ou comprava da linha estudante ou da linha profissional. Eu tava, tipo, meu Deus do céu, né? Só que, assim, qualquer aquarela que tu comprar, gente, já é boa pra você começar, entendeu? Não precisa ir, que nem eu, ficar louca procurando 1000 marcas, daí hoje eu nem sei a marca que eu tenho, falei errado no meu próprio canal, não adianta. E daí, enfim, eu tava falando mal da Winsor Newton, mas nunca usei. E, gente, é muito legal falar esses nomes de aquarela, né? Tipo, Winsor Newton, Neil Cotman, tipo... Ah, é muito legal esses nomes, parabéns pra quem cria. E aí eu tô usando a da Van Gogh, essa da Van Gogh que some no papel, tá? Se alguém tiver alguma dica aí... Mas, assim, só corrigindo esse perrengue, porque é preguiça, né? Eu poderia ter regravado o áudio inteiro, poderia, mas eu não fiz isso. E aí, gente, foi avançando o vídeo enquanto eu me desculpava aqui sobre o assunto. Mas aí vocês podem ver que eu já comecei a dar a pigmentação amareladinha na pele dela, porque ela tem uma pigmentação amarelada por trás, né? Ela não é muito... Na verdade, ela tem o rosa e tem o amarelo. Daí eu coloquei o amarelo ali nas partes onde eu enxergava e o rosa nas bochechas, um pouco ali na testa. E fui fazendo pra dar uma corzinha aí que dá um up, né? Nossa, fica muito lindo, eu adoro. E aí já fui fazendo as sobrancelhas descoloridas que eu quero fazer em mim. Tem 2 desenhos postados nesse canal, os 2 desenhos estão com sobrancelha descolorida. E daqui a pouco eu vou descolorir a minha, ok? Então, gente, amanheceu, já é outro dia, como vocês podem ver pela cor aí da manga, da blusa, do braço da pessoa. Não sou eu, tá? Eu pago outra pessoa pra desenhar pra mim. Eu pago R$ 1 já contando vale transporte, vale alimentação. Mas enfim, gente. Ai, ai. Aí eu comecei a fazer a tonalidade da boca, aquelas, né? Surta e volta a falar como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, a tonalidade da boca da Nathalie, ela tava com batom uva ali, bem bonitinho, roxinho. Daí eu fui misturando umas pigmentações de magenta com roxo até chegar na cor que eu queria. Para trazer a expressão do sorriso para a boca, eu fui escurecendo um pouco as extremidades dos lábios ali, até saindo um pouquinho dos lábios, indo ali para a bochecha, trazendo essa linha do sorriso, para trazer essa carinha de selfie que a gente faz quando vai bater uma foto nossa, minha cabeça. E, gente, em alguns momentos vocês vão ver que a minha cabeça, tipo, invade a câmera, porque eu me aproximo, assim, super do desenho, porque, enfim, miopia, né? Miopia é foda. E pra boca também é legal a gente reservar os espaços brancos para dar aquela volumetria e fazer com bastante delicadeza esses tracinhos que a gente tem nos lábios. Eu só fiz ali na parte de baixo. Eu digo pra fazer com delicadeza porque se você fazer muito forte, pode ser que ele fique assim, artisticamente legal, porque vai trazer um traço, uma personalidade. Mas se você quer ir pra um lado um pouco mais realista, pode ser que você tenha que disfarçar isso um pouco mais depois. Eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer essa parte, porque se marca muito eu já fico tipo, meu Deus, tenho que tirar um pouco. Mas eu gostei do resultado, pelo menos nesse momento, porque depois de um tempo, infelizmente essa tinta vai ficar muito mais clara do que ela tá agora e vai sumir do papel. Triste. Cumprindo com o início do vídeo, agora é hora de falar da diva blogueira Nathalie Neri, que assim, gente, nossa, como eu já falei pra vocês, ela é a minha inspiração do momento. Por quê? Nathalie é vegana, militante, blogueira, que eu já falei, e cientista social. Então, assim, o combo do sonho americano, aquelas, nada a ver. Mas, assim, muita coisa legal aí numa pessoa só. Conheci a Nathalie há muitos anos atrás, quando ela gravou um vídeo sobre apropriação cultural, que era um tema que eu tava buscando. E eu gosto muito das explicações da Nathalie, porque elas fogem muito do óbvio, a gente acha que ela vai falar a mesma coisa que todo mundo fala pra gente, e a gente não entende, por isso que a gente busca mais referências. E não, ela sempre dá um jeito de falar algo mais, mudar os pontos de vista e agregar de acordo com as teorias que ela estudou na faculdade. E isso é muito importante, eu acho que pra quem gosta de se aprofundar em temas das humanas, né, que é o meu caso, porque
é uma coisa que me faz muito bem, assim, entender a sociedade. Às vezes me surge sempre uma dúvida sobre alguma coisa que está acontecendo, e quando eu vou buscar sobre isso nas ciências humanas, isso é um conceito, isso está dentro de uma perspectiva que alguém já pensou antes de mim. Várias pessoas pensaram antes de mim e já construíram isso, discorreram sobre isso, fizeram pesquisa de campo, criaram conceitos, e isso são fenômenos que acontecem na nossa sociedade e que uma hora a gente se dá conta e entende que isso é muito maior do que a gente. Quando a gente se dá conta que esses conceitos, eles são maiores do que a gente e que nós somos pessoas, indivíduos, né? Mas que estão fazendo parte de uma grande máquina e que, enfim, gente, é uma piração que faz sentido, assim, na cabeça de quem estuda essas coisas faz sentido. Eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso, por isso que existem pessoas aí no YouTube tipo Nathalie Neri, para falar sobre isso com vocês com as palavras certas e de um jeito que vocês entendam. Mas pode confiar, gente, por mais que a minha explicação aqui tenha ficado meio piradinha, meio nonsense, vai lá no canal da Nathalie que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Mas a Nathalie, gente, ela não é apenas uma cientista social, ela também é blogueira de maquiagem e de moda de brechó. E, assim, é inegável que ela tem um estilo único, um estilo só dela. Tipo, não é aquela coisa, eu vou pegar um pouco de peças do estilo contemporâneo e um pouco de peças vintage e montar um look que as pessoas vão olhar e falar, nossa, tá estilosa. Não, tipo, a Nathalie, ela realmente... Acho que ela foge muito desses 7 estilos universais e faz uma coisa, assim, única, que é só dela, assim, Nathalie Neri, uma coisa meio fada, meio mística, meio vegana. Recolher essas referências que são únicas, que são autênticas, para quem gosta dessa parte da estética, da beleza, da moda, é surreal o quanto que isso te inspira, assim. Tanto na hora de você criar os looks, na hora que você vai comprar os looks, na hora que você vê o look de outras pessoas. Experiências artísticas, assim, palpáveis, que você consegue aplicar na sua vida e você consegue utilizar para analisar vários outros campos da sua vida e da sociedade, assim. Acho que a Nathalie, ela carrega muito disso no conteúdo dela e por isso ela é uma grande inspiração. Ela percorre por várias áreas que eu gosto de ouvir sobre, falar sobre, desde a nossa sociedade, desde os preconceitos raciais, até a moda, até a parte da estética, da beleza. Então, por isso que ela tá sendo muito importante pra mim nesse meu momento de vida, assim. E a minha intenção é continuar acompanhando ela e, quem sabe, fazer mais desenhos dela. Vocês viram que deu uma puladinha no desenho e ele já tá pronto, porque não pronto, né? Na verdade, o roupão dela já tá pintado. Porque acho que a câmera não gravou eu pintando o roupão dela, mas, assim, é a parte mais fácil de todas, assim, de fazer no desenho. Porque a parte mesmo importante de um retrato é o rosto, né? Creio eu. E aí a roupa, ela é mais uma coisa que vai ficar de segundo plano ali. Então foi bem facinho de fazer. É o mesmo esquema de aquarela que eu fiz em todas as outras partes e eu usei só um tom. Só um tom de tinta que eu criei, não fiz nenhuma sobreposição. Se eu fiz, foi só do mesmo tom, só pra dar uma carregada na cor. E aí continuei pintando os dreads dela, fazendo uma coisa bem livre com o pincel, para dar aquela sensação de cabelo mesmo, né? Que o cabelo ele não é completamente uniforme. Apesar dos dreads serem bem compactadinhos, sempre tem uns fiozinhos que ficam pra fora. E eu acho que eu consegui trazer bastante disso na pintura. Eu fiquei bem satisfeita com o cabelo dela, na verdade. Acho que dá pra entender que são dreads, apesar de não terem ficado muito realistas. Mas é exatamente esse tipo de coisa que eu procuro num desenho. Não, o cabelo, ele tem que ser aquele preenchimento externo que a gente tem na nossa aparência. Mas não necessariamente na aquarela eu consigo trazer um super realismo. Quero trazer, assim, no mínimo camadas, sabe? Tipo, pra entender a camada de trás e tal. E a textura, que eu acho que tá evidente. A gente já partiu pra maquiagem, que ela tá aí com esse cantinho do olho, os 2 cantinhos do olho rosa e a parte de dentro verde. Que é uma combinação belíssima. Nossa, eu gosto muito de rosa com verde, acho que fica muito lindo. Fica uma coisa bem conto de fadas. E foi isso que ela fez. Ela tem um côncavo bem marcado. Ela faz, nas maquiagens dela, sempre um côncavo profundo. Ela gosta de trazer essa profundidade pro olhão que essa menina tem. E aí,
conforme eu fui fazendo a maquiagem, também tive essa preocupação de marcar um pouquinho mais o côncavo. Ele tava sem tinta, né, pra eu conseguir preencher com rosa e verde. Mas aí depois eu também coloquei um pouco mais de marrom ali em cima, que foi a tonalidade da cor da pele dela, pra trazer esta marcação. Eu deixei a parte do olho por último, porque é uma das partes que eu mais gosto de fazer depois da pele. A pele eu faço no começo e tal, mas eu gosto de deixar o olho por último, porque é ele que vai trazer a sensação de desenho finalizado, né? Antes disso, você só tem ali uma coisa meio pintada. Meio pintada, meio desenhada. E aí, pra dentro do olho, eu coloquei um tomzinho bem leve, assim, de roxo misturado com azul, misturado com um pouquinho de marrom. Só pra, tipo, não ficar aquele branco absoluto, porque o nosso olho, ele não é branco absoluto, né? Ele tem umas manchinhas, inclusive o meu tem meio que uma pintinha, assim, né, do meu olho. É bem louco isso. Na verdade, faz tempo que eu não reparo nisso, mas eu sei que tem. E aí, todo esse processo, depois dessa pintura de pele, cabelo, boca, é do olho. Eu me dedico a fazer o olho no final, porque eu acho que ele que traz, assim, uma diferença no desenho inteiro. Se eu tiver que corrigir alguma coisa, acho que com o olho ali eu consigo ter mais clareza do que eu preciso corrigir. E às vezes é o próprio olho, né? Então, só finalizar ali. Aí eu aproximei, só pra vocês darem uma olhada mais de perto. E pra não ficar aparecendo muito em minha cabeça, só vai ficar aparecendo meus frizz aí do meu cabelo. Eu fiz uma misturinha ali pra pintar o olho e fui pintando. E o legal é que você utilize a aquarela ali um pouquinho mais líquida, porque quando ela secar e fazer aquela marcaçãozinha, a mancha da aquarela em si, isso é muito semelhante às manchinhas que a gente tem na nossa íris. Então é legal aproveitar a propriedade do material para artisticamente ficar parecido com o nosso olho de verdade. É um diferencial desse material nessa parte de fazer o olho. E ele é meio transparentezinho também, né? Tipo, o nosso olho, ele é uma coisa muito louca, assim, se você pega pra olhar de perto, você vê que ele é, tipo, meio... Ele não é todo completo, assim, é uma estrutura diferente, assim. Não só o nosso olho, né? Como o de todos os outros animais, ele tem, tipo, um buraco por dentro, assim. É estranho, me dá um pouquinho de agonia. E aí, essa mistura que eu tô fazendo de ocre é pra pintar o fundo. Além dessa cor combinar com a Natalie, né? É um dos cenários da casa dela. Se não me engano, ela tem um cenário amarelo. Ou é verde mesmo. Não sei, mas eu acho que o amarelo combina com ela. Tá dentro dessa paletinha de tons terrosos. Uma coisa mais areia. E assim eu fui pintando a parede, o fundo, né, do nosso retrato. Ele ficou bem suave. Para fazer os cílios, eu misturei preto com azul escuro e com roxo escuro e esperei ele dar uma secadinha para a aquarela ficar mais sólida. E eu até dei uma pincelada na própria paleta ali, sem ser a mistura de água, no preto, assim, para que ele ficasse mais marcadinho, como se eu tivesse de repente feito com um lápis ou coisa assim. Porque o aguado, os cílios, ele vai espalhar, né? E não era esse o resultado que eu queria. E aí, com essa propriedade dele um pouco mais tingido, quase nada aguado, eu também fiz a bolinha do olho, o buraquinho do olho, que é preto, e fui fazendo os cílios ali, né? Com bastante cuidado, assim, para não fugir do que eu queria, para a pontinha conseguir ficar bem fininha. E aí eu utilizei o próprio glitter meu de maquiagem pra aplicar na maquiagem dela, que era, tipo assim, a parte que eu mais tava esperando desde o início. Tava falando, nossa, quando for colocar o glitter vai ser muito legal. E foi, assim, porque é muito divertido tu pegar um material que não é de pintura e utilizar numa pintura. No caso, né, maquiagem, não dá pra fazer o desenho inteiro usando maquiagem, mas um detalhezinho ou outro ali, principalmente esse glitter. Nossa, eu amei, foi muito legal de usar. Aí, finalizado o desenho, ele ficou assim. Olha que legal. Vou pegar pra mostrar pra vocês uma aquarela mais antiga que eu fiz, que eu achei que a pele ficou bem mais pigmentada. Que eu também fiz de aquarela, mas parecia que eu fiz com guache, assim, de tanta tinta que eu coloquei.
E eu preferi assim, eu queria que o da Nathalie ficasse assim, mas não ficou, não sei, acho que eu usei mais água, ou então eu fiz em menos dias e tal, não fiz tantas camadas de pele. Mas eu gostei do resultado, eu acho que ficou parecido com ela. Só acho que eu poderia ter abusado um pouquinho mais da tinta, mas gostei. Então é isso, gente. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e um beijo.